passaremos imediatamente à composição do segundo painel, que terá como tema abordagem técnica sobre as grandes contaminações do meio ambiente do trabalho e suas repercussões, gravames para a saúde, repercussão psicológica aos trabalhadores e familiares. Para compor a nossa mesa, convidamos imediatamente os expositores, Dr. Marcos Oliveira Sabino, Dr. Heleno Rodrigues Correia Filho, e para coordenar os trabalhos, Sua Excelência a desembargadora presidente do Tribunal, doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Continuando as atividades e as palestras da manhã, eu sei que está um pouquinho corrido, como a ministra Adelaide falou, natural o nosso atraso, é um evento especial, com abertura especial. Então, todos são capazes de entender que esse atraso depois entra no ritmo normal e, portanto, não estamos nem dando muito tempo para as pessoas saírem para tomar um cafezinho, justamente por conta dessa correria agora da manhã. Mas estamos aqui satisfeitos, a casa ainda está cheia, nossa plateia está cheia e vamos continuando, né, ministra? Bom, então, vamos dar início agora ao segundo painel, abordagem técnica sobre as grandes contaminações do meio ambiente do trabalho e suas repercussões. Gravames para a saúde, repercussão psicológica aos trabalhadores e familiares. E temos aqui dois expositores, Dr. Marcos Oliveira Sabino, Dr. Heleno Rodrigues Correia Filho. Então, eu vou ler o currículo. Quem vai nos brindar primeiro é o Dr. Marcos Oliveira Sabino, que possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, residência médica em Medicina Preventiva e Social, tudo Unicamp. Especialista em ergonomia de sistemas de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre em saúde coletiva, área de epidemiologia da Unicamp, atualmente é médico de saúde pública da Prefeitura Municipal de Campinas e desde 93 trabalha no Centro de Referência em Saúde ao Trabalhador, o CEREST. É também analista de medicina, perito do Ministério Público da União desde 95, lotado no Ministério Público do Trabalho, Campinas. Desde agosto de 2015, é professor junto à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no internato da graduação em Medicina, área de saúde coletiva, disciplina de saúde do trabalhador. Tem experiência na área de saúde coletiva, em ênfase em epidemiologia, sistemas de informação, saúde do trabalhador e ambiental. Atua ainda na interface saúde do trabalhador, saúde da família e da comunidade junto ao programa Mais Médicos para o Brasil, ambos PUC Campinas. Doutor Marcos, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer, na pessoa da excelentíssima doutora Gisele, doutor Lorival, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de apresentar inicialmente fazer uma apresentação mais voltada à questão do adoecimento do grupo, né? Então, acho que eu tenho que usar lá, né? Com licença. Se puder fazer a apresentação. Na realidade, a ideia foi trazer um início de um contexto que, no mundo, desde já não é de pouco tempo, na produção da química, né? Desde a química fina, no final do século XIX, século XX, até as guerras mundiais, em que os produtos químicos foram usados como arma de guerra, que a gente vem se enfrentando com situações como aqui acabou acontecendo também aqui no Brasil, um país do terceiro mundo, né? E eu trouxe para lembrar, né, antes do evento aqui, inclusive da construção do início do CISP, o Centro Industrial Shell Paulínia, a gente já tinha a própria Shell produzindo organoclorados em São Paulo, na Vila Carioca, né? Depois ela acabou fechando, teve um problema ambiental grave lá, e a partir de 77, 78, inaugurou uma unidade aqui ao lado do rio Atibaia. Mas antes disso, em 76, pode colocar o slide, por favor? Nós tivemos já um caso grave, pode ir para o próximo, eu passo aqui. Era o caso de Seveso, na Itália, perto de Milão, em que uma indústria também de pesticidas, né, ela acabou por ter um vazamento grave das substâncias que a doutora Clarissa acabou citando, as dioxinas. Tá? Aparentemente, aproximadamente meio quilo a 3 quilos foi suficiente para fazer um desastre de grandes proporções,
2 horas depois é que para a perda de produtos. Os primeiros animais morrem alguns dias depois, 13 de julho. Depois, toda a produção de hortaliças e frutas foi excluída, né, eliminada, e 2 semanas depois eles eliminam essa zona. 37 mil pessoas foram expostas imediatamente. 200 tiveram lesões leves, a chamada cloroacne, e são relacionadas à questão de lesão de pele. Tá? Mas já são disruptores endócrinos, né? São desreguladores hormonais, que têm essa biopersistência no ambiente e que, inclusive, chegaram a causar queimaduras. Né? Os cultivos foram tornados inservíveis para o consumo, e aproximadamente 3 mil animais morreram e 80 mil sacrificados logo de imediato. Tá? Com o passar do tempo, têm sido reportadas alterações do sistema imunológico, e a gente viu também isso, já reportando ao caso Chalbácio, no atendimento que a gente fez no âmbito do protocolo, que a doutora Clarice citou, e antes, inclusive, entre esses trabalhadores, que era um dos produtos produzidos aí pelo CISP. No sistema nervoso, pela bioacumulação e lipossolubilidade e cardiovascular, entre outros. Em 97, isso foi 75, em 97, ela torna a Organização Mundial da Saúde considera a dioxina como um produto cancerígeno. Consequências, em 4 anos de trabalhos de remediação e limpeza, a zona A de risco imediato à saúde, né, 110 hectares, tiveram que fazer eliminação mecânica, né, raspando o solo da dioxina, e tiveram que derrubar construções de 110 quilômetros quadrados de escombros, e tiveram que levar para destinação específica, uma coisa muito grave. Na realidade, a gente traz esse primeiro quadro para lembrar que a indústria química, a química fina nos países centrais, não desconhecia o risco. Outro caso que eu achei importante foi lembrar de Bhopal, na Índia, que também é uma empresa de pesticidas, tá? E que em 84 houve esse vazamento de metil, isocianato e fosgeno. Eles produziam o Sevin e o Carbaril. Acho que um deles deve ter sido produzido, inclusive, no CISP também. Nuvem de vapor tóxico, tá? 1 tonelada de água, né, entrou no tanque, foi um problema de sistema de produção. Né? Na realidade, essa nuvem tóxica liberou aproximadamente 24 toneladas de metil isocianato, né, e 11 mil quilos, 11.800, de produtos de reação. Até hoje não se sabe exatamente quais eram esses produtos que eram intermediários da síntese. Tem direito industrial, direito à propriedade intelectual nessa história. 30 anos depois do escape, ainda se mantém o segredo. Na Índia, né, nesse local, 2.000 mortes instantâneas. 25 a 300 mil enfermos crônicos. Perdas econômicas, né, no ecossistema e malformações nos recém-nascidos. Tá? Agora, focando um pouquinho, mais centralizando, a gente tinha conversado com o Dr. Lorival, né, para mais centralizar um pouco. A gente também passou a ter casos com a migração de riscos da década de 60 e 70, né, e com o tal do double standard, o duplo padrão, que é o que a gente vê, que a implementação dessas tecnologias de produção não limpas acabaram migrando para os países do terceiro mundo, então chamados, agora em desenvolvimento. Né? Nós tivemos um caso com hexaclorociclohexano e DDT pelo próprio Ministério da Saúde nas cidades Meninos e Duque de Caxias, da década de 50, 350 toneladas abandonadas depois do fechamento da fábrica, era para combate de malária dos mosquitos transmitores, os artrópodes. Né? Shell Vila Carioca, Shell Paulínia, que a gente vai falar um pouquinho, Santo Amaro da Purificação, cidade do Caetano, né? Na Bahia, uma empresa que contaminou com chumbo e vários outros metais pesados. Outro caso emblemático que nos ajudou muito, eu tive participação basicamente no caso durante a instrução do inquérito civil, entre 2001,
2007, né? E depois um pouco já na fase judicializada, mas já menos, né? O caso da Rod e a Cubatão. E, aliás, isso, fazendo um depoimento, me deixou muito o gosto de ver o que é uma justiça que tem abordagem do direito social. É diferente. Na Rod e a Cubatão foi o Tribunal de Justiça, a Justiça Comum, com todo o respeito, né? Mas assim, o desfecho foi completamente diferente, eu vou falar um pouquinho, em relação à proteção da vida, da saúde e da dignidade dos trabalhadores. Tá? Lá também envolveu a produção de organoclorados, pentaclorofenol, o pentaclorofenato de sódio, o pó da China. Né? Isso foi em 93 que houve uma ação civil pública, e em 95 foi interditado, está interditado até hoje. Tá? O condomínio Barão de Mauá, que foi construído em Mauá sobre um aterro industrial da COFAP com benzeno e outros solventes. Inclusive, nesse caso, o risco imediato é de explosão, e houve explosão na parte de baixo dos prédios e matou gente. Imagine conviver com o risco de você explodir. Isso não são trabalhadores, mas trabalhadores se ativaram lá. A gente aprendeu outra coisa. Sempre o trabalhador está em algum nível. Ou seja, para construir num solo contaminado, ou para trabalhar numa empresa, ou depois para fazer a remediação. É impressionante como o trabalhador é quase aquele passarinho da mina, né? Deu problema, morre o passarinho, a gente sai correndo. O trabalhador, a trabalhadora são os eventos sentinelas, né, que a gente acaba se aproveitando para usar. E outro caso que nós tivemos aqui também, com apoio muito grande do Ministério da Saúde, pelo CEREST, né, pela Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde Trabalhadora, RENAST, no caso Mansões Santo Antônio. Também uma questão me lembra muito o caso da Shell e da Rod. A destinação dos resíduos sólidos, dos poluentes, dos efluentes, ela é prejudicial. Ela não era pensada. Tive a oportunidade de conversar com um dos gerentes da CETESB na época do inquérito, e ele falou, nós na década de 70, 80, nós não sabíamos o que fazer com aquilo. Na realidade, foi uma luta. É a luta do nosso país, né, para se desenvolver de uma forma ou de outra, a qualquer custo, sujo ou limpo, né, as histórias. Mas a gente vê que isso, infelizmente, tem repercussão. E vai estar repercutindo para a Justiça Comum e a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho, acho que em outros casos, infelizmente. Lembrando e complementando, se puder apresentar, o que a doutora Clarice, a gente trabalha com a noção principalmente de exposição e as rotas de exposição, que podem ser pelos meios, né, os compartimentos ambientais. Ar, solo e água, principalmente, e também alimentos e outras vias, né, também que você possa fazer chegar aos órgãos-alvos dentro do organismo das pessoas. Tá? Este é um slide tirado do site da CETESB à época, que mostra de forma bem de orientação a questão de como se produziu uma indústria desativada. Você tem vazamentos, falha de projetos. A gente viu que no caso do CISP houve várias falhas de projetos. Como o senhor Rasteiro falou, eles estavam muito bem protegidos de intoxicações agudas. Mas a questão da gestão dos riscos do ponto de vista ambiental, coletivo, ela não foi pensada em várias tecnologias que foram implementadas. Então, você pode ter contaminação do lençol freático, do solo, da poeira superficial, né, e pelo ar. Nós tivemos a oportunidade, com o apoio do Ministério da Saúde, mediante requisição, na época era a doutora Márcia Cristina Camei, de adentrar a CETESB. E isso eu já deixo como uma contribuição da parte mais investigativa, com uma equipe excelente, de pessoal voltado e conhecedor da Secretaria de Vigilância em Saúde de Brasília. E aí, com a ajuda, inclusive, do então chefe do posto da CETESB, em Paulínia, nós conseguimos todo o arquivo morto do caso. Tudo. Então, isso acho que foi fundamental. Para quê? No começo, nós recebíamos as queixas dos pacientes no CEREST, precisava atender. O Ministério Público Federal, inclusive, foi acionado pela questão do direito à saúde, com a especificidade que o caso demandava, e foi puxado, a gente começou a atender. Mas a gente ouvia, até me perdoe, a gente parecia tanta barbaridade, que assim, será que é verdade?
Então, a gente também tem que fazer, do ponto de vista como médico, apoio pericial, né, tem que fazer a própria convicção também. Então, quando eles nos contavam as coisas e nós começamos a checando documento por documento, lauda por lauda, com o apoio dos trabalhadores, que foi um trabalho muito, para mim, de crescimento como pessoa e como profissional do SUS e de apoio ao Ministério Público, perceber que batia, cruzando as informações, a gente conseguia checar e realmente eles falavam, acontecia isso. Então, ia veneno para o rio? Ia. Saía aldrin na chaminé? Saía. Estava com concentrações previstas e autorizadas, inclusive acima do limite de intervenção atual da CETESB. Já naquela época, em 77, eles nem sabiam o que estavam fazendo, com o que estavam mexendo. Raquel Carson, na década de 60, nos Estados Unidos, já tinha chamado a atenção para os organoclorados e para os riscos que estavam envolvidos. Só que houve essa migração e essa produção suja, vamos dizer assim, acabou vindo para cá. A gente, no começo, tinha muita dificuldade em relação a entender do que a gente estava tratando. Eu lembro que quando a Vigilância de Saúde em Paulínia, junto com a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, nos chamou em Paulínia, veio mais de 1000 laudas de dados ambientais. Eu falei para a procuradora, a doutora Márcia, isso para mim é sânscrito, eu não consigo entender, não. Então, isso foi em 2001. E aí a gente começou a estudar. Começou a buscar parceiros, começou a se aproximar, primeiramente, do próprio Ministério do Trabalho, e aqui eu rendo minha homenagem ao Dr. Gil Vicente Fonseca Ricardi e ao Dr. João Batista Amâncio, fiscais, auditores, foram maravilhosos nesse trabalho inicial e que promoveram, de forma corajosa, a interdição daquele site, no dia 27 de dezembro de 2002. Nós passamos 2 semanas debruçados no material, e trabalhando, e eles autuando, e conseguiram a interdição, que foi levantada depois, e o Ministério Público também passou a atuar na esfera mais judicializada. Mas foi fundamental esse trabalho com as várias áreas e os vários atores sociais, políticos e governamentais. A partir daí, com a aproximação com o sindicato, com a universidade, o professor Heleno é meu orientador, inclusive no mestrado, me colocou a ideia, vamos reconstruir essa coorte. Quais são esses trabalhadores? Como são expostos? Havia muitos anos que eu falava, vamos fazer, vamos. E aí foi um tema fundamental, que eu agradeço muito também nesse momento. E o apoio da Secretaria de Vigilância em Saúde e também do próprio Ministério da Saúde, que viabilizou esse estudo. E teve custo. Foi uma requisição do Procurador-Geral da República, Dr. Fonteles, ao ministro, para viabilizar o gasto. Foi fundamental para reentender aquela questão. Por quê? As análises ambientais, elas fazem um corte no presente. Nós, na saúde, nós precisamos dar resposta às pessoas a partir do que aconteceu no passado, o que está exposto no presente e a perspectiva de futuro. É diferente a avaliação de risco à saúde de uma avaliação de risco ambiental. E nós aprendemos isso também com esse pessoal. Então, se formos entender, o professor Eduardo Siqueira, da Universidade de Lowell, dos Estados Unidos, nos ajudou demais também a diferenciar e fugir do paradigma da causalidade stricto sensu, do ponto de vista de junta médica. Com a doutora Clarissa, nós estivemos em Cubatão, fomos conversar com o pessoal lá da Associação dos POPs, de combate aos POPs, e conhecemos o que tinha sido a experiência da Ródia, onde o Ministério Público entabulou um acordo, no âmbito já de uma ação civil pública, né, e que enquadrava as pessoas como quadro suspeito. E uma junta médica, com o Ministério Público, o sindicato e empresa, a Ródia, definia se tem direito ou não. Hoje a gente vê que foi uma metodologia que o que aconteceu na Justiça do Trabalho superou de uma forma exemplar. É muito bonito de ver como a gente tem as pessoas protegidas, reparadas e em segmento, graças a esse novo entendimento, né, que a doutora Clarissa, os procuradores do Ministério Público do Trabalho, a doutora Marina Starga e os senhores aqui da segunda e da terceira instância conseguiram implementar. Dá gosto de ter trabalhado nesse caso. Eu vou colocar um pouquinho
Então, em dezembro de 2008, foi consolidado o primeiro levantamento do perfil de adoecimento dos ex-trabalhadores pelo Celeste, né? Que havia atendimento também no SUS de Paulínia, depois em Cosmópolis, a partir desse protocolo. As informações apresentadas representam apenas uma amostra do total e que atualmente segue sob atendimento no âmbito do acordo estabelecido no processo judicial no TST. Fica evidente desde esse primeiro levantamento tratar-se de população com vários agravos à saúde, com prejuízo da empregabilidade e sofrimento psíquico bastante acentuado. Nós, da saúde trabalhadora, não estávamos acostumados a ver nossos pacientes morrendo. A gente investigava bastante acidente fatal, mas não acompanhava no leito de morte. E nós passamos a ter que fazê-lo. Me emociona muito, né, a gente acompanhar essas pessoas e vê-las nesse processo. E isso nos levou a enveredar, a consolidar com a maior força possível do conhecimento, né, não na questão em si de nexo stricto sensu, mas que as pessoas expostas tinham direito, sim, né, ao que aconteceu a posteriori. Eu vou mostrar essas pequenas estatísticas, porque elas são as que foram carreadas ao Ministério, à Justiça do Trabalho, da doutora Clarice, os procuradores que estavam atuando então, antes da sentença, que eu acho que foi um dos elementos que contribuiu, né? Então, a gente vê, do ponto de vista faixa etária, a maior parte dos trabalhadores estavam entre 45 e 64 anos, em 69 pessoas que tinham sido avaliadas. A maioria era masculina, né? E uma questão importante, que já era um sofrimento. Eu acho que o sofrimento principal é a dor da dúvida. Eu vou adoecer? O que eu vou ter? Como que vai evoluir? Mas no mínimo, né? E meu filho, minha filha, minha esposa? Essa é a pior. Mas você tem uma questão séria da empregabilidade. Essas pessoas não eram mais aceitas para trabalhar em local nenhum. Ainda bem que uma boa parte desses iniciais 69 já estavam aposentados. Mas desempregados, né, eram 24%, né? E quase 30% a gente sabia que estava fora do mercado. Colocava, o seu Rasteiro me falava muito, colocava a carteira BASF, ou Shell, Cianamida, e ninguém pegava. Então isso já é uma questão fundamental. A outra questão, do ponto de vista de situação previdenciária, apenas 36%, 40% e pouco, estavam com benefício da Previdência. Sem benefício ou sem informação, mais de 50%. Quase todos não tinham ainda acesso. Esse foi outro momento importante, que o próprio pessoal da perícia médica do INSS, com o pessoal do Ministério do Trabalho, nós nos reunimos e conversamos, e eles passaram a entender que havia, sim, incapacidade elaborativa dessas pessoas. E passaram a ser mais acolhidos. Hoje, nessa linha do pente fino, isso é impossível. E, do ponto de vista de diagnósticos, a gente vê que havia uma predominância que era de se esperar, relacionado a neoplasias, cânceres, doenças endócrinas e metabólicas. Os poluentes orgânicos persistentes têm essa faculdade de desregular os hormônios das pessoas e favorecer uma série muito grande de doenças, sejam malignas ou não. Muito triste também. Eu me sinto, do ponto de vista médico e do ponto de vista profissional, pessoal, aquilo que a doutora Júnia Rezende recuperou na tese do doutorado. Saíram 2 dissertações de mestrado e uma de doutorado para esse caso na fase inicial, com a concorrência do professor Heleno e do professor Eduardo Siqueira, de Lowell. A subtração da informação, a doutora Clarice chamou a atenção disso. É muito complicado. Foi muito bom acompanhar esses trabalhadores que foram crescendo como pessoas, como protagonistas e como sujeitos. E hoje a gente vê o seu Antônio Marco Rasteiro sentando numa mesa, num tribunal do trabalho. Isso é de um gosto, de um orgulho assim, inigualável. O seu Rasteiro foi meu paciente, inclusive. Agora a gente já tem acompanhamento, né, graças à justiça. E a gente vê que o perfil de adoecimento é bem típico de pessoas com essas exposições crônicas, que está no corpo deles. Está no cérebro, está no tecido nervoso, está lesionando. E ainda convive com a dúvida. Mas eu acho que, assim, para encerrar, são 50, eram 17 casos de neoplasias. A gente viu uma incidência
de câncer de tireoide, logo no começo, era um fator de convicção técnica nossa também, que era 160 vezes acima do que os homens de Campinas tinham câncer de tireoide. Então, foi outro elemento de convicção. Foi sendo construído também junto à academia. No grupo de 10, houve pelo menos 2 óbitos entre 2007 e 2008. Nós tivemos, nesse período, óbitos rápidos. Pessoas que em menos de praticamente um mês estavam mortos, com tumores, principalmente de trato gastrointestinal, que tem associação também. Mas nós não estamos discutindo isso. As doenças endócrinas e metabólicas, os diagnósticos, 67% de dislipidemia, né? Mas doenças da glândula tireoide, que é um sinalizador, 23 indivíduos. Eu acho que deixo como contribuição algo que eu ouvi muito dos trabalhadores que estavam lado a lado, inclusive nos ajudando a analisar documentos, porque a gente não é técnico de todas as áreas. A Fundacentro, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, todos nos ajudaram, mas tinha coisas que eram os trabalhadores que conhecendo o processo operacional, com seu savoir-faire, com seu trabalho, e a partir da ergonomia, conhecendo o trabalho real, diferente do trabalho prescrito, a gente conseguia entender e checar essas informações. Mas acho que o que foi mais bonito, pelo menos para nós, até nesse momento, é que, assim, lutar pela saúde, pela vida e pelos direitos de dignidade humana nos pareceu ter sido extremamente salutar para os ex-trabalhadores que efetivamente participaram desse processo histórico, que foi construído a tantas mãos, né, nesse período todo. Foi uma jornada difícil, mas extremamente humana e exemplar para nós. Acho que era isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Parabéns. É muito importante a gente ter conhecimento desses dados mais técnicos e fazer uma reflexão de como existem produtos ainda que causam tanto mal para tanta gente. Mas fico muito feliz de que, muito embora essas situações dramáticas que estamos hoje conhecendo um pouquinho mais a fundo, dessas situações a gente tem tantos benefícios que podemos entregar à sociedade e à população. A dor de alguns fazem a alegria dos outros. Eu sei que para quem perdeu ente querido isso não conforta, mas no coração, pelo menos, desses profissionais de todas as áreas envolvidos nesses processos, eu acho que é a maior realização. E eu falo como magistrada, e hoje podendo participar de alguns eventos envolvendo esses valores de danos morais coletivos, como o doutor Fernando também o fez nessa época da Shell, como o doutor Lorival também fez, e todos aqueles que me antecederam, como a gente fica feliz e realizado, muito mais do que pegar uma caneta e dar uma sentença ou dar um acórdão, de fazer essa distribuição. E hoje eu estou passando por essa grande alegria num ponto, né, embora seja uma constatação também difícil, que gerou num processo de Araraquara, agora, num passado muito recente, um dano moral coletivo de 30 milhões de reais. Então, já houve um depósito, eles estão fazendo o depósito gradativamente, já conseguimos liberar 10 milhões, dos quais 5 milhões ficaram a cargo deste tribunal para fazer a distribuição, e nada mais justo do que 5 milhões com o Ministério Público. E está sendo na minha gestão. E eu estou muito feliz de estar participando disso, e digo, há um mês atrás, fizemos aqui um evento, obviamente mais simples, e viemos, e todas as instituições que conseguimos beneficiar com esses 5 milhões, obviamente estou falando em valores expressivamente menores, mas já foram 9 instituições que conseguimos, e aí fizemos, lá na presidência, no Salão Nobre, a entrega do cheque simbólico para que essas instituições carentes pudessem aí ter um alento e fazer términos de obras, recebimentos de tomografia. E eu posso dizer, de coração, isso é muito prazeroso, isso é muito maravilhoso. Então, dando continuidade, agora eu vou ler o currículo do Dr. Heleno Rodrigues Correia Filho, médico graduado pela Unib, professor em saúde pública pela USP, Faculdade de Saúde Pública, PD Fellow junto a John Hopkins, que maravilha, doutor, espetacular, e livre docente em epidemiologia pela Unicamp. Atualmente é pesquisador, colaborador voluntário junto ao Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Unib,
da UNB, trabalhou como sanitarista na rede de serviços do Estado de São Paulo, foi professor de Medicina Preventiva PUC Sorocaba e analista de Ciência e Tecnologia CNPq. Direcionou suas pesquisas para ampliação da epidemiologia à saúde dos trabalhadores e a avaliação de tecnologias em saúde, incluindo ensaios clínicos. Tem experiência com ensino de graduação no curso médico e na pós-graduação de saúde coletiva. Realiza projetos de pesquisa em políticas públicas de saúde e previdência social e tem orientado iniciação científica, mestrado e doutorado. Com a palavra, doutor Heleno. Na pessoa do ministro João Batista Brito Pereira e do desembargador Dr. Lorival e da presidenta aqui do TRT, a doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, eu cumprimento as autoridades presentes e agradeço imensamente o convite por participar aqui deste seminário e prometo e garanto que serei curto e breve, porque o adiantado da hora acho que exige de nós uma abordagem que seja útil para os que estão aqui esperando o horário do almoço saírem com uma boa lembrança e com um bom sentimento a respeito de nossas perspectivas de futuro. Em primeiro lugar, para mim, é uma lição de vida chegar aqui e assistir uma palestra com o cidadão Antônio de Marco Rasteiro, que é, para mim, um professor de toxicologia clínica e ambiental. E também agradecer à doutora Clarissa Chinetsky, que esteve conosco desde os primeiros anos, quando eu ainda trabalhava na Unicamp, junto com as colegas Aparecida Iguchi e Inês Monteiro, trabalhávamos ao lado dos trabalhadores, trazendo os professores da Universidade de Massachusetts para o Sindicato dos Químicos aqui em Campinas. Inclusive, os sindicalistas, na época, premiaram um professor muito famoso da área de epidemiologia, na área de saúde do trabalhador, com um prêmio de distinção sindical que muito emocionou aquele professor. Não sei se o senhor Rasteiro lembra disso, né? E os professores de epidemiologia vinham a Campinas e saíam daqui realmente impressionados com a capacidade de trabalho do Ministério Público Federal do Trabalho, da possibilidade da ação da Justiça, porque quando eles vieram aqui ainda não tinha acontecido a tramitação, primeiro a sentença da doutora Marina Estarga e depois a tramitação aqui no TRT. E isso teve não só uma repercussão internacional no mundo da lei, no mundo da justiça, dos operadores do direito, como também no mundo da ciência e da tecnologia na área epidemiológica. Eu falo aqui como um professor que, depois de se aposentar da Unicamp, foi para Brasília reencontrar filhos e netos. Meu pai, que faz 100 anos na semana que vem, e viver junto a eles a possibilidade de colaborar como voluntário na Universidade de Brasília, onde eu hoje estou, né? E tinha tido a pretensão de levar para lá um projeto que acabou não dando certo, que era de cooperação aqui com o Sindicato dos Químicos, unificado daqui de Campinas, e com a ATESC. E, em função desse projeto de vida vitorioso e que atribui aqui a essa sessão comemorativa o mérito de ter conseguido lutar pela justiça e por conseguir um acordo que valorizou a vida e a saúde com técnicas ambientais e com o reconhecimento de que o antigo modo de tratar as intoxicações e a exposição dos trabalhadores pelo método individual do nexo causal era um fracasso. E essa compreensão vem a partir da sentença da doutora Maria Inês. Eu acho que é um marco histórico no mundo, não é só no Brasil, essa compreensão de que o estabelecimento do vínculo do nexo causal por análise de cada pessoa, ela não é capaz de detectar aquilo que no coletivo ou no trabalho conjunto com os trabalhadores expostos, este tribunal conseguiu fazer, né? E também o TST compreendeu, e eu estava no dia 13 de abril, na sessão que eu vi ser celebrado o acordo pela doutora Elaide, na época presidido pelo presidente, agora vou lembrar o nome dele aqui, foi falado, que foi homenageado, Carlos Alberto, e aquilo para mim foi um momento histórico,
Tem registros escritos disso na página do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, sebes.org.br, do qual até outubro eu sou o vice-presidente. E é possível encontrar lá todo esse registro. Mas o que eu venho trazer aqui é uma perspectiva de futuro, porque eu fiz assim 2 páginas, procurei resumir em 2 páginas o que nós, na época da faculdade, como estudantes de medicina, chamávamos de peixe frito, porque tem muito texto. Só o artigo da doutora Márcia Regina Camei Lopes Aliaga tem 27 páginas na revista da PRT 15, que o Sabino me enviou novamente o PDF. E lá tem toda a história publicada pela PRT, na revista aqui, que dá uma análise do sentido histórico e jurídico. E do ponto de vista médico, o grande avanço obtido pelo processo Shell-BASF é o reconhecimento de que a exposição coletiva dos trabalhadores independe do estabelecimento individual de nexo causal. Isso é um avanço para o direito brasileiro, na área da justiça do trabalho, que está correndo o risco de ser extinta, né? E é um avanço para o conhecimento toxicológico e médico brasileiro, no sentido de que os médicos não se obrigam a ficar estabelecendo no indivíduo aquilo que só a epidemiologia no coletivo pode identificar. Eu estou falando no abstrato, mas assim, vou lembrar 3 pessoas aqui, eu não vou poder citar o nome, porque já faleceram, mas que eu acompanhei no Sindicato dos Químicos de Campinas, o adoecimento e morte no período durante a luta. Então, um deles chegava e dizia, a gente estava numa reunião discutindo toxicologia e como que a exposição ambiental podia se estender aos filhos e aos netos, a exposição ambiental no trabalho, que é um conhecimento recente da década de 90, né, do final do século passado. E o trabalhador chegava para mim e dizia, olha, tudo bem, mas e esses caroços que eu tenho aqui em cima, aqui na clavícula, o senhor poderia dar uma olhada e tal, e apalpar aquilo? E eu entrava em pânico, porque eu sabia o que era, né? E depois encontrar um trabalhador daquele grupo sindical que tinha uma sobrinha que era agente comunitária de saúde, que levava os meus alunos de residência médica e de medicina lá no Distrito Industrial 3, no DIC 3 na época, e a agente comunitária chega e diz, olha, o meu tio está aparecendo com tais sinais e tais sintomas, vamos encaminhá-lo. Quer dizer, as coisas vinham de todos os cantos da cidade de Campinas, né? E o que era um linfoma, o que era um linfossarcoma, o que era um câncer de fígado, o que foi um câncer de estômago, foram diagnósticos que nós fomos obrigados a presenciar um por um as pessoas, inclusive trabalhador jovem de menos de 40 anos de idade, morrendo diante da gente, né? Que não é a idade de morrer, nem é a idade de ficar doente dessas coisas. Porque uma pessoa com 70 anos, com 80 anos, vive uma idade de risco para poder adquirir doenças que levam à morte, como essas, né? Mas câncer de tireoide é coisa rara, não é para achar em qualquer lugar com todo mundo, não é para ter 6 diagnósticos em 700 pessoas. E aí as teses do Dr. Marcos Sabino, da doutora Júnia Rezende, elas vieram apenas trazer a evidência disso. E quando a gente tentou publicar em revistas de epidemiologia brasileiras, o pessoal dizia, mas não tem como publicar, isso não é nenhuma novidade. E não deixava publicar no Brasil. E a gente ia para fora do Brasil competir com as revistas estrangeiras que diziam, mas se vocês não conseguem publicar no Brasil, deve ter algum problema com esse estudo, né? E a gente ficar tentando convencer os editores de revistas internacionais de que aquilo tinha sido encontrado aqui mesmo e que o achado era confiável, que tinha lesão histopatológica confirmada, tinha exame de laboratório, tinha tudo. E isso, então, me leva à proposição final. Eu já falei 8 minutos, eu me propus a encerrar em 10. Vamos ver se eu consigo. Os principais problemas que vão surgir, eu não estou me reportando ao sucesso da empreitada, que a destinação dos 200 milhões da indenização por dano moral, eu não tenho nenhum reparo a fazer quanto ao mérito das instituições que receberam. Pelo contrário, eu venero a professora e doutora Silvia Brandalize e a obra do Instituto Boldrini aqui em Campinas. Eu respeito muito o trabalho dos hospitais que trabalham na linha de atendimento ao câncer. Acho meritória toda a destinação, mas queria assinalar que o grande desafio é que isto vai ocorrer novamente e nós não temos uma estrutura para trabalhar.
o que foi feito de maneira que nos assegure que atingiremos a meta proposta nos acordos. Por exemplo, a meta desse acordo era criar investimento destinado à pesquisa, prevenção e tratamento de trabalhadores decorrentes de desastres ambientais, contaminação ambiental, exposição a substâncias tóxicas, preferencialmente na região metropolitana de Campinas. Então, o nosso projeto era que os ex-trabalhadores formassem uma rede de vigilância epidemiológica que ensinasse aos novos trabalhadores como vigiar seus próprios ambientes. E fazer isso através de uma ação da ATESC, ou do sindicato na época, coordenado pela Universidade de Brasília, porque eu já não estava mais aqui na Unicamp, eu já tinha me aposentado, e porque a UNB tinha uma relação com o sindicato de confiança, uma vez que a Unicamp tinha essa relação um tanto abalada, porque havia professores da Unicamp que trabalhavam em favor do sindicato e da ATESC, como havia professores que trabalhavam ativamente e ganharam muito dinheiro, trabalhando em favor da Shell e da BASF. Então, nessa dualidade, foi um alívio para nós quando eu, por exemplo, pude me aposentar e ir para a UNB em Brasília, lá livre do conflito de interesse. O problema da aplicação dos novos investimentos de recursos de multa é que nós não temos uma estrutura no Ministério Público Federal do Trabalho, que foi esse que teve a incumbência da destinação dos recursos, para julgar mérito científico e social dos processos e para fugir desse conflito de interesse que eu apontei dentro da Unicamp. Porque corre-se o risco de uma indenização ser paga a quem provocou o dano ou a quem ajudou e elaborou ao lado do provocador do dano. Então, o princípio da justiça que eu aprendi com os operadores do direito do princípio do poluidor-pagador, no caso do conflito de interesse, ele fica prejudicado, porque corre-se o risco de estar financiando projetos ou auxiliando o trabalho de pessoas que trabalharam pela poluição e a favor da Shell e da BASF. Então, para não cair nessa armadilha, na época, nós publicamos um artigo que eu ofereci eletronicamente para não ficar desperdiçando papel dentro da preservação do ambiente, e eu vou deixar com a direção aqui do seminário, na pessoa da doutora Gisela, uma série de propostas para trabalhar em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do qual esse ano foi tirado um montante de 200 milhões que era destinado a bolsas de estudantes de doutorado do Brasil no exterior. E vejam que um ano de bolsa são 200 milhões. É exatamente o valor da dotação da multa ambiental desse processo Shell-BASF. E essa falta de dinheiro no CNPq e a falta de editais nacionais porque não tem dinheiro, na época que eu trabalhava lá, a gente dizia, CN para quê? Não tem dinheiro. E essa possibilidade de utilizar os comitês assessores científicos do CNPq, em acordo com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, eu e as colegas da Unicamp apontamos em um artigo escrito que, se os senhores desejarem ler, a gente tem aí na referência eletrônica, pode ser baixado gratuitamente em PDF. E essa é uma perspectiva de futuro. A outra perspectiva é trabalhar nos comitês científicos assessores que escolhem quem vai ser beneficiado pelos projetos e pelas indenizações, com os trabalhadores interessados dentro do comitê. Porque os trabalhadores sabem, quando vem um projeto, da autoria do projeto, quem foi que trabalhou com quem. E, no caso, o assessor científico lá de Brasília não tem a mínima noção de que o doutor fulano de tal disse em artigo de jornal ou em artigo que saía na televisão ou no rádio, que o site da Shell não contaminava nem os trabalhadores, nem o pessoal que morava no Recanto dos Pássaros. Mas os trabalhadores sabem. Então, a presença do interessado, que é o trabalhador como controlador social da destinação do recurso, é essencial para que em episódios futuros não aconteça o que a gente pode ter corrido o risco de fazer, que é trabalhar em conflito de interesse sem saber. Sem saber. Porque ninguém trabalhou nesse processo achando que fosse destinar o recurso ao poluidor, e sim às vítimas da poluição. Então, eu fiz aí uma série de considerações, e isso não esgota o tema, não pretendo esgotar o assunto, já falei quase 15 minutos. Acho que é muito oportuno que a gente possa discutir isso aqui numa sessão comemorativa,
É raro a gente poder trabalhar numa sessão como essa, que comemora um sucesso da luta dos operadores no campo do direito associados aos trabalhadores e aos que lutam pelo ambiente. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que é muito difícil a gente falar em 15 minutos o que pode ser a experiência de uma vida, mas eu vos falo aqui pelo lado do perdedor, né? E esse lado para vocês eu sei que é muito importante, por isso eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Também é difícil, né, a gente continuar ouvindo que não basta a gente pensar no que aconteceu, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque, como eu disse, agora, num passado recente, tivemos outro caso de condenação de dano moral, quer dizer, isso não acaba, e a nossa preocupação de bem alocar esse recurso. E eu acho que a Justiça do Trabalho, em comunicação muito estreita com o Ministério Público, acaba fazendo esse trabalho. Mas é sempre bom a gente ter também essa reflexão importante do trabalhador, que é a pessoa-chave, né, que é ali, que é o peão mestre de todo esse desenrolar de Ministério Público nessas ações, de julgamento por parte do Judiciário e da dação desses valores que compõem esses danos, o que significa que o trabalhador realmente é sempre aquele o mais prejudicado. Por que não pensarmos também de reuni-los para fazer, né, uma ideia de como podemos alocar o dinheiro que foi gestado por alguma consequência grave, aonde esse trabalhador foi o principal ator. Bem, como todos sabem, o nosso horário aqui desse primeiro bloco da manhã já acabou. Eu parabenizo e agradeço de coração a presença dos senhores, que, em momento como esse, de tanta reflexão, às vezes até nos emocionando de tudo que aconteceu, fatos reais, vida real, vidas que se foram, e pensamentos para o futuro, eu acho que isso eu parabenizo a todos aqueles que fizeram e vão continuar fazendo desse seminário uma grande reflexão para agora e para o futuro. Obrigada.